Oi, pessoal, tudo bem? Agilidade em escala como motor da transformação digital. Esse é o tema que o nosso próximo convidado traz para o Festival Inova Clabê em Casa. Ele é CIO da IBM América Latina. Seja muito bem-vindo, Luciano Faustinoni. Luciano, que prazer recebê-lo aqui no nosso festival. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Rosana. O prazer é todo meu estar aqui. Luciano, você é líder de uma grande empresa de TI, né, uma gigante do setor, e deve, com certeza, ter sentido o impacto da pandemia do coronavírus, que acelerou vários processos de transformação digital. Conta para a gente como é que foi no dia em que vocês se deram conta de que a pandemia estava instalada no Brasil e no mundo. Isso foi realmente um desafio, não só para a IBM, né, mas como várias empresas, né, Rosana? Foi uma mudança significativa de modelos de negócio de um dia, da noite para o dia, né? É interessante, porque quando a gente fala de transformação digital, a gente sempre discute em relação à transformação de negócio, né? Apesar de se falar muito de tecnologia envolvendo a transformação digital, mas ela é primariamente transformações de negócio que são viabilizadas por tecnologia, né? E a IBM é um protagonista em ajudar seus clientes nessa transformação, e tem alguns dados interessantes, né? Tem uma pesquisa da própria IBM, do IBV, do Instituto de Business Value da IBM, que traz, por exemplo, que 59% das empresas aceleraram esse processo de transformação digital por conta da pandemia, né? 66% dos projetos que estavam paralisados ou não estavam aprovados dentro dessas organizações, eles foram liberados em consequência da mudança de negócio que a pandemia exigiu das empresas, né? Para a gente não foi diferente. Eu acho que uma vantagem, talvez, que para a gente foi que a gente internamente já vinha de um processo de transformação há mais ou menos 5 anos, tanto transformações dos nossos times para equipes ágeis, tanto de uma transformação do ponto de vista de transformação digital para a nuvem, e facilitou muito o momento que a gente teve que virar a chave e movimentar todo mundo para dentro de casa. A IBM movimentou 99% das pessoas para trabalhar home office no segundo dia após a oficialização dos planos, né, de contingência por conta da pandemia, né? Então, é uma transformação muito grande que as empresas, a IBM também, passou de uma hora para outra, né? Mas isso impactou na rotina do funcionário no sentido de aumentar o ritmo de trabalho, mais horas trabalhadas, mais dedicação às reuniões? Você sabe, Rosana, que esse é um ponto que a gente tem trabalhado até hoje, né? Assim, e é um ponto super importante, porque quando a gente fez a transformação para modelos de agilidade dentro da nossa organização de TI, uma das estratégias que a gente adotou foi justamente o oposto. A gente levou todos os nossos times para o site, porque a gente entendia que fisicamente era melhor de você colaborar e ganhar mais produtividade junto aos times. Quando a gente faz esse movimento contrário, a gente passa a enfrentar justamente esse desafio que você mencionou, né? Como é que você faz com que as pessoas interajam de uma forma ativa, se isso tudo acontece por vídeo, de uma forma que a gente não estresse demais os profissionais, né? Não canse demais os profissionais, porque você perde aquela sensação de você mudar de ambiente, né? Da casa para o trabalho. Então, a resposta para você é sim, a gente teve que fazer um modelo de liderança muito ativa, e a gente tem uma escuta muito ativa com os nossos profissionais para justamente entender em quais momentos a gente faz uma aproximação mais efetiva no sentido de dar atenção, no sentido de criar iniciativas de colaboração e engajamento entre os times, mas que a gente também faça um balanço no sentido de entender que, se isso for de forma exagerada, isso acaba tendo um resultado oposto do que a gente gostaria, né? Então, a gente tem trabalhado muito esse modelo de balancear essa demanda do ponto de vista do engajamento, mas também com a consciência do bem-estar dos profissionais na organização, porque isso realmente tem aumentado, né? Assim, essa intensidade das pessoas no vídeo e reuniões, uma frequência muito grande, assim. Você mencionou agora há pouco a importância da jornada para a nuvem. Elucida aqui para a nossa audiência por que é importante e os detalhes dessa temática para a gente.
Esse é um ponto muito importante, porque quando a gente fala de transformação digital, a movimentação para a nuvem, né, que tanto se fala, né, ele é o grande acelerador para essa transformação. Por quê? Porque ele permite que as empresas, dentro dos novos modelos de negócio, elas tenham uma flexibilidade, tanto para aumentar uma demanda, tanto para reduzir uma demanda. Então, vamos usar como exemplo justamente a questão da pandemia, né, Rosana? Imagina as empresas de comércio, né, ou de varejo, de comércio eletrônico, que da noite para o dia, tiveram que passar todo o seu modelo de negócio de venda física para o modelo de venda digital. Se essa empresa ela tiver a sua arquitetura de sistemas ainda em modelos mais tradicionais ou antigos, para ela aumentar a capacidade dela para atender agora esses novos clientes, né? Ou seja, quase toda a sociedade fazendo esses pedidos de maneira digital. Se ela está no modelo tradicional, ela automaticamente tem que adicionar custo, adicionar infraestrutura, isso leva tempo e ela não consegue reagir na velocidade que precisa. Isso aconteceu com muitas empresas que não estavam preparadas. Se você é uma empresa que já fez uma jornada para a nuvem te permite fazer essa flexibilização de forma em segundos, em minutos, né? Então, se você tem que receber mais clientes e aumentar essa demanda, você consegue aumentar essa capacidade com um custo baixo e de forma muito rápida. E o mesmo se você tem uma redução de demanda conforme vai abrindo os mercados, né? Conforme as pessoas vão voltando à rotina normal, né? Nessa sazonalidade da pandemia. Então, assim, a nuvem ela realmente vem para acelerar esse processo de transformação digital, né? E a gente na IBM não é diferente, a gente vem fazendo essa jornada há mais ou menos 2 anos, né? Hoje eu estou com 60% do meu portfólio já migrado para a nuvem. Tem um dado estatístico que no mercado ainda você tem 75% dos sistemas críticos das empresas que ainda não foram migrados para a nuvem. Então, assim, tem um potencial muito grande, e isso é muito importante. As empresas que não fizeram essa jornada em anos anteriores sentiram muito o impacto agora durante a pandemia, porque não tinha esse modelo. 75%, Luciana, é um índice muito elevado. Qual é o grande obstáculo aí para que haja essa migração? Eu acho que o grande obstáculo é realmente as empresas começarem a olhar o seu ambiente tecnológico de uma forma mais estratégica, né? A gente vem falando de transformação digital já há bastante tempo, né? E eu acho que as empresas estavam muito tímidas ainda em pensar como mudar esse modelo de negócio para conectar o modelo físico com o modelo digital, né? Você ainda tinha muita resistência em algumas empresas. E quando veio a pandemia, ela, na verdade, falou, olha, agora é digital, né? Assim, como é que a gente vê, né? Você pega os modelos de shopping, né? Os modelos de algumas empresas de varejo, como é que elas transformaram esse negócio para o físico e digital da noite para o dia, né? Assim, com muita dificuldade em alguns casos, né? Então, assim, você realmente olhar para os sistemas críticos, né? Os sistemas críticos que fazem o seu modelo de negócio funcionar, por isso que a gente fala dos 75%, e pensar essa transformação, na verdade, já devia ter acontecido, e se ela não aconteceu até hoje, assim, está na hora de acelerar muito rapidamente esse processo. Agora, até porque, né, Luciano, todas essas novas expressões da indústria 4.0, computação em nuvem, inteligência artificial, internet das coisas, tudo isso vai se tornar cada vez mais comum nesse cenário de inovação entre as empresas. E você sabe, Rosana, assim, antigamente as empresas, eu costumo falar o seguinte, as empresas tinham o seguinte modelo, né? Elas planejavam seus projetos, a gente falava que ela prescrevia aquele projeto, ou seja, ela definia como ela ia executar e ela executava, né? Botava as pessoas para executar esses projetos. Eu acho que o modelo hoje, ele pede um modelo de estratégia diferente para as áreas de tecnologia. Então, eu costumo falar que ao invés de planejar, você tem que realmente configurar o seu ambiente de tecnologia, pensar na arquitetura dos seus sistemas, pensar no seu ambiente de tecnologia, não só a curto prazo,
mas de forma estratégica, para onde o seu modelo de negócio está indo e como é que você está adaptando essa sua arquitetura de sistemas para acompanhar esse modelo de negócio, para ajudar a transformar. Ao invés de simplesmente prescrever as coisas, né, para que elas sejam executadas, você realmente precisa transformar o seu ambiente de processos, a sua estrutura organizacional de uma forma muito mais ágil, porque também não adianta você ter um ambiente tecnológico pronto para ser mais ágil se os seus processos, controles, estrutura organizacional forem rígidos, né? Porque aí você não consegue alinhar isso com a sua arquitetura de sistema. E, por fim, os seus colaboradores hoje, os profissionais das empresas, eles não querem simplesmente ser mandado executar algo, eles querem fazer parte de um propósito maior. Então, aí entra, ao invés da execução, o engajamento, né? Como é que você cria equipes inovadoras, equipes que colaborem, equipes diversas, que realmente se engajem nessa transformação. Então, eu acho que é muito importante as empresas mudarem o mindset para saírem dessa mindset antigo e realmente pensarem como é que eu configuro a minha arquitetura de tecnologia para acompanhar os modelos de negócio, como é que eu reestruturo a minha organização para que ela seja ágil e alinhada com essa nova arquitetura e como é que eu engajo os meus times para que eles também sejam, que tenham uma cultura mais ágil e se alinhem às outras duas dimensões. Eu acho que isso é fundamental. Você mencionou uma questão super importante, que é a de promover diversidade e inclusão para que haja, de fato, um ambiente inovador. Compartilha com a gente as iniciativas da IBM nesse sentido. Hoje se fala muito da questão de equidade de gênero, diversidade racial, orientação sexual. Soube, inclusive, que vocês têm um programa voltado para autistas? É verdade. Você sabe que a IBM, na verdade, ela tem no DNA da empresa o tema de inclusão há muito tempo, né? Só para dar uma estatística por curiosidade, em 1935, a IBM criava a primeira escola de treinamento de capacitação para mulheres técnicas, 30 anos antes dos Estados Unidos aprovar a lei de equidade de salários entre mulheres e homens, né? Então, assim, a IBM realmente tem isso muito dentro dos seus valores, do DNA, né? Mas aí eu vou te contar uma história pessoal, assim, nesse processo como líder, né? A gente estava fazendo essa transformação de agilidade das nossas organizações e mais ou menos 3 anos atrás eu fui convidado pelo time de diversidade da IBM a fazer parte de uma liga de inclusão de pessoas com deficiência física naquela época. A gente era um time multidisciplinar e a gente queria promover a melhor experiência possível para as pessoas com deficiência física na IBM. E quando eu comecei a fazer esse processo, eu olhei para dentro das minhas equipes, eu tenho uma equipe grande, uma organização grande de tecnologia na IBM, e eu percebi que o nosso número eu não tinha nenhuma pessoa com deficiência dentro do meu time. E aí eu perguntei para mim mesmo, né, e questionei muito aos meus líderes, falei, poxa, se a gente está fazendo essa transformação para uma organização ágil, a gente tem como valor, como proposta de valor nosso ser a área mais inovadora da IBM. Como é que você pode ser a área mais inovadora da IBM se você não tiver diversidade de pensamento e de experiências? Então, a gente começou com algumas ações, alguns passos pequenos. Então, por exemplo, na época, a gente tinha algumas vagas para estagiários dentro da IBM e a gente decidiu que todas essas vagas seriam contratadas somente profissionais com deficiência. Então, foi assim que a gente começou. E aí isso foi criando um engajamento e uma coisa chama a outra, né? Aí eu fui convidado pelo mesmo time de diversidade para fazer um encerramento de um evento de neurodiversidade na IBM. Na época eu sabia muito pouco sobre o tema. Participei desse evento, tinham outras empresas, incluindo uma empresa que se chama Specialistern, que é uma consultoria especializada para fazer a inclusão de profissionais autistas. E eu saí desse evento, falei, nós temos que fazer isso dentro da área de tecnologia, porque esses profissionais autistas eles têm um perfil que ele se adequa muito ao mundo da tecnologia, né? Então, a gente, de novo, partiu com passos pequenos, mas pensando muito grande, né? A gente fez um trabalho em parceria com essa consultoria, a gente iniciou, hoje a gente está na terceira onda desse projeto. No ano passado, a gente foi a região que mais contratou profissionais autistas dentro da IBM,
E agora, para consagrar esse trabalho aí nosso, na semana passada a gente anunciou um grupo de afinidade, a IBM tem vários grupos de afinidade para mulheres, LGBTQ+, afros, e a gente formalizou agora o grupo de afinidade para neurodiversos, que a ideia é realmente a gente ampliar esse programa, né? Ele sair dessa iniciativa de tecnologia para a gente ampliar para a organização inteira. Você falou uma frase muito interessante, é de que o autista tem um bom perfil que se adequa ao mundo da tecnologia. Cada um tem o seu valor, né, Luciano? Quando você observa que cada pessoa pode pertencer, pode ser incluída, cabe a nós criar programas, projetos, pensar de uma forma criativa para que, de fato, a gente possa contemplar todos, né? Eu acho que essa é a base para um ambiente de inovação, porque essas pessoas têm experiências próprias que vão agregar muito para o todo. E eu acho esse ponto fundamental, Rosana, porque Né? eu costumo falar que existe uma diferença entre você fazer integração e você fazer inclusão. Eu acho que integração é quando você traz o profissional que precisa ser incluído e não adapta o ambiente da forma como ele precisa para ser incluído de fato. Então, você joga a responsabilidade em cima da pessoa que tem que ser incluída e ela tem que se virar ali num ambiente que não foi feito para ela, né? Quando a gente fala de inclusão, a gente começa a pensar realmente o ambiente como um todo, né? Eu tenho que pensar na individualidade de cada pessoa, eu tenho que pensar como é que o meu ambiente físico se adapta melhor a essas pessoas, qual que é a característica que essas pessoas têm, que tipo de processo eu preciso mudar, que tipo de conscientização e educação que eu tenho que fazer para as lideranças que vão receber esses profissionais, para os times que vão receber esses profissionais. E você sabe que isso, você começa a ver um resultado muito interessante, porque, por exemplo, no caso da inclusão de neurodiverso, um aspecto fundamental nesse processo é o processo de seleção. 85% das pessoas autistas estão desempregadas. Então, e se você for pensar, há 2 milhões de autistas no Brasil em idade de trabalho. Então, assim, por que eles estão desempregados? Porque, para eles, o processo de seleção tradicional, quando você tem dinâmica de grupo, eles automaticamente são eliminados porque eles vão ser aquelas pessoas tímidas que não vai fazer um contato visual, eles não têm aquele perfil dito normal para a contratação de pessoas, né? Eles têm um desafio maior na sociabilização, né? Na sociabilidade. Sim. Então, a gente teve que pensar muito cuidadosamente junto com essa empresa o processo de recrutamento e seleção. Ele tem que ser diferenciado. E aí eu estou te contando isso porque o resultado hoje, depois da terceira onda, é que o nosso time de recrutamento da IBM aprendeu com esse processo e agora a terceira onda a gente já está fazendo com os processos mudados dentro da IBM, né? E eu acho que isso é legal porque aí você mostra de fato que a empresa está se transformando para ser uma empresa mais inclusiva, né? Então, você muda todo o ambiente. Luciano, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso festival. Você agregou muito a essa temática de inovação com propósito. Esse tópico da diversidade é, de fato, muito importante e vocês estão realizando aí na IBM com maestria. Parabéns e eu te encontro numa próxima oportunidade, hein? Muito obrigado, Rosana. Foi um prazer. Muito bem, daqui a pouco a gente continua falando de inovação com propósito. Então, fique com a gente que eu volto em instantes. Até já.